E aí, pessoal, tudo certo? Hoje é dia da gente fazer o react à redação de aluno inscrito aqui no canal. É muito importante que você entenda o processo de correção por parte das bancas organizadoras. Basicamente, é o que a gente vai fazer aqui hoje. Eu já corrigi a redação do aluno, já foi enviada para ele, mas eu vou fazer alguns comentários relacionados à redação dele. Fica de olho que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Olho na tela. Em relação ao tema da redação que eu vou reagir aqui hoje, nós temos aí uma proposta típica do CESP. Notadamente, uma proposta que apresenta de início um texto motivador, cuja fonte é o Correio Brasiliense. Eu sempre digo aos meus alunos que o Correio Brasiliense é uma importante fonte de informação. As bancas adoram e ele é muito citado em textos de língua portuguesa na prova objetiva e também nos textos de provas discursivas. Nós temos na sequência o comando da redação, considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo sobre o seguinte tema: tráfico de drogas, um dos principais problemas do Brasil. E na sequência eu tenho 3 tópicos que devem ser abordados. Como eu disse, é um enunciado típico do CESP. O primeiro tópico: qual a relação entre tráfico de drogas e violência urbana no Brasil? Segundo, por que o tráfico de drogas atrai tantas pessoas para a criminalidade no Brasil? Quais as consequências do tráfico de drogas para a sociedade brasileira? Note que este tema, com todos esses tópicos, já foi comentado aqui no meu canal. Você pode ir à série Debates, que você vai ver que eu falo muito lá a respeito desses assuntos, desses tópicos relacionados a tráfico de drogas, mas eu também falo sobre ele de forma mais objetiva na nossa série de 0 a 100 em 4 minutos. Vamos então à redação da aluna. A redação de hoje é da Luísa. Claro que eu não coloquei o nome inteiro dela. Você percebe aí que nós temos uma redação que foi corrigida exatamente conforme os critérios do CESP. Eu tenho aqui a nota de apresentação, tem a ver com a estética do texto, respeito às margens, parágrafos, rasura, legibilidade. T1, que é tópico 1, T2, tópico 2 e T3, tópico 3. Ela gabaritou a parte de apresentação, a redação dela tem uma ótima apresentação, a letra é legível, você não precisa ter uma letra linda, mas a letra tem de ser legível. E você nota que ela teve uma nota razoável, mas ela tem de melhorar em alguns detalhes. Tópico 1 de 6,5 ela ficou com 5,5, no tópico 2 ela ficou com 4 de 6,5 e no tópico 3 ela alcançou a nota máxima, 6 pontos dos 6 pontos previstos. Eu tenho nota de conteúdo, 16,50, é o somatório de tudo isso aqui que eu acabei de falar. Número de erros é o total de erros gramaticais, foram 3 erros gramaticais. Quando a gente coloca na fórmula aqui do CESP, que está especificado lá no edital, neste caso é uma prova para Polícia Rodoviária Federal, portanto ela vale 20 pontos, nós temos aqui a nota final, 16,10. E DDD, Dixon, o que é? São 4 DDDs. DDD significa dica do Dixon, para o aluno ficar atento. Eu assinalei aqui a DDD 4 para a Luísa, cuja palavra é argumentação. A argumentação deve ser precisa, coerente, deve ser eficiente e deve inovar na percepção do leitor do texto. Temos aqui, como estrutura, 4 parágrafos. O primeiro parágrafo, como você observa, é um parágrafo de introdução. A gente não tem conclusão nesta prova e os demais parágrafos são parágrafos de desenvolvimento. Observação que foi feita aqui para a Luísa, olha só. As introduções devem ter no máximo 5 linhas, no máximo. Ela fez uma introdução com 6 linhas, por isso eu fiz a observação para ela, como você percebe aqui. Use até 5 linhas. Isso é o máximo que você deve gastar em uma introdução. Dixon, tópico 1. O que nós temos aí no tópico 1? Por que a nota dela foi 5,5 de 6,5? Por que ela não alcançou nota máxima? Olha só, vamos à leitura do parágrafo dela. Nessa perspectiva, cumpre destacar que o crime de tráfico de entorpecentes está diretamente relacionado ao aumento da violência urbana no Brasil. Aqui era urbana, ela colocou urbano, como você notou. Tendo em vista que essa infração penal é a principal ferramenta de manutenção do poder econômico de diversas organizações criminosas e, frequentemente, fomenta guerras entre facções criminosas por disputa de território para mercancia de substâncias ilícitas. Nesse contexto, diversos outros delitos são cometidos, como homicídio, tráfico de armas, lesão corporal, roubo, lavagem de dinheiro, entre outros. Você percebe que ela faz uma ótima relação entre violência urbana e tráfico de drogas. Foi isso que o tópico 1 solicitou, mas falta alguma coisa. Para a gente alcançar nota máxima neste tópico, eu deveria, por exemplo, citar aqui os delitos que são cometidos pelos usuários de drogas. Alguns cometem pequenos delitos ali no começo, como roubos e furtos, de modo a manter o seu vício, e outros cometem vários delitos mais graves para, de fato,
continuar a consumir drogas. E aí, ela também deveria falar das comunidades aqui das periferias que são violentas. Muitos traficantes impõem, de fato, uma rotina de crime e de medo que assola várias comunidades e periferias no Brasil. Então, para a gente fechar com nota máxima, de fato, a gente precisaria de mais alguma coisa nessa argumentação. Você percebe aqui na linha 7 que eu coloquei aí. Aí, de acordo com a planilha que o aluno recebe, é argumentação insuficiente. Foi por isso que ela não tirou o 6,5. Já no tópico 2, que começa aqui na linha 14, você observa que ela tirou nota 4 de 6,5. Então aqui ela já não foi tão bem. Vamos à leitura. Apesar da violência causada à sociedade, o tráfico de drogas ilícitas atrai muitos indivíduos para a criminalidade no Brasil, pois há uma grande demanda por essas substâncias no território nacional e, portanto, a venda dessas mercadorias revela-se altamente lucrativa. Bom, ela já não explica aqui por que é altamente lucrativa. Então ela deveria explicar isso. O que ele traz para você no tópico é por que o tráfico de drogas atrai tantas pessoas para a criminalidade no Brasil? Então eu tenho de explicar por que é altamente lucrativa. Especificamente por quê? Além disso, devido à enorme extensão das fronteiras brasileiras, o policiamento torna-se mais difícil nessas regiões, o que facilita a entrada de drogas no país, seja por via marítima, aérea, seja terrestre. Outro fator atrativo aqui faltou paralelismo, né? Então, se você utiliza o seja, tem de ser seja por via marítima, aérea, seja por via terrestre. Outro fator atrativo é a dificuldade de ingresso das forças de segurança pública nas grandes favelas do Brasil, o que contribui para a fácil disseminação das drogas nesses locais. Perceba o seguinte, de fato isso que ela trouxe são elementos que acabam fomentando, até facilitando, de certa maneira, o tráfico de drogas. Mas o pedido era, por que o tráfico, este crime especificamente, atrai tantas pessoas? Primeira coisa, em razão dos altos lucros que são advindos com a venda de drogas. Então a gente deveria falar acerca disso. A gente também deveria falar aqui que por uma questão de status, muitas pessoas buscam status nas comunidades e aí acabam se espelhando nos traficantes. Podemos ainda dizer que, de uma certa maneira, ou de um modo mais geral, as punições para o tráfico de drogas são punições brandas, especialmente para aqueles que são réus primários. Se o cara é réu primário e ele estava vendendo droga, ou ainda transportando, ou qualquer um daqueles verbos que nós temos lá no artigo 33 da Lei Antidrogas, em regra, esse cara ele nem vai preso, porque na audiência de custódia, se não houve violência ou grave ameaça, ele já vai ser liberado. Portanto, muitos criminosos procuram o tráfico exatamente em razão disso. E há uma grande possibilidade de ascensão a uma vida diferenciada de forma rápida. A lucratividade do tráfico ela é muito grande. De acordo com o que é divulgado pela ONU, por exemplo, entre todos os comércios criminosos no mundo. Por isso que ela teve aqui uma SD, que é a argumentação sem desdobramento. Por fim, temos aqui o último tópico sendo abordado no último parágrafo. Vamos à leitura dele. Com isso, é possível constatar que, além do aumento da violência urbana, o tráfico de entorpecentes provoca diversas consequências para a sociedade brasileira. Notadamente, este último tópico pedia isso. Quais as consequências do tráfico de drogas para a sociedade brasileira? Você tem que trazer pelo menos umas 2 consequências, talvez 3. O que ela trouxe aqui pra gente? Mobiliza grande parte do aparato policial no combate a esse crime. Legal. Ela ainda fala que provoca a desestruturação das famílias e da ordem social, desfavorece a arrecadação de tributos com a venda dessas mercadorias por parte do Estado, contribui para o desenvolvimento de inúmeros problemas de saúde em usuários e dependentes químicos, entre outros malefícios. Ela já trouxe aqui 2 consequências relacionadas ao tráfico e ela desdobrou. Ela não apenas citou essas consequências. Há uma consequência para a segurança pública, há outra consequência para a saúde. Ela explicou que há uma consequência e qual é a consequência para a saúde, qual é a consequência para a economia. Falou aqui também da questão relacionada às famílias. Por último, eu tenho aqui o seguinte. Assim, observa-se que o delito de tráfico de drogas causa distúrbios para a saúde, segurança pública, bem como para o Estado. Ela retomou o que foi dito. Você percebe que ela não só cita, mas ela explica de fato as consequências, os impactos. Por isso, ela ganhou nota máxima neste tópico. Este tópico, este último parágrafo, é um exemplo de um parágrafo de nota máxima. Mas ela tem que ficar atento aqui a DDD 4, a argumentação deve ser mais precisa, mais envolvente, com mais argumentos, com mais exemplos para a gente alcançar a nota máxima. Fechamos. E aí, curtiu? A gente se vê nos nossos próximos vídeos. Tchau!